Olá, boa noite a você ligado aqui na TV Sim Linhares. Começa o nosso bate-papo, né? O nosso encontro aqui de todas as tardes, sempre das 18 às 19 horas. Fechando a semana, trazendo mais um assunto, mais um tema relevante para a gente discutir, né? Para a gente conversar aqui na nossa bancada. Agradeço a você que está sempre nos acompanhando, viu? Tem reprise desse programa às 6 da manhã deste sábado e no domingo à tarde. A partir das 15 horas tem a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana, sempre de terça a sexta-feira. Estamos também em transmissão simultânea com a Rádio Sim FM. Portanto, você que está no trânsito, aí está dirigindo, está com o rádio do carro ligado aqui na Rádio Sim, está nos acompanhando então, é o programa Bate-Papo das 6, transmitido ao vivo pela TV Sim, canal 16.1. Antes de cumprimentar os nossos convidados de hoje, vamos dar aquela visualizada, né, como está o trânsito, bem carregado. Aliás, nosso convidado de hoje teve dificuldade para chegar aqui, né, o trânsito bem carregado, muita gente voltando para casa aí depois do trabalho, né, e aí tá bem carregada a BR-101, mas fluindo normalmente, né, nos dois sentidos. Gente, nesse período de isolamento social, né, toda essa dificuldade que a gente tem vivido já há quase 3 meses, né, nós estamos passando aí de isolamento social, as pessoas em casa, o distanciamento que é muito necessário. Só lembrando que o comércio não abre neste sábado aqui em Linhares, apenas os supermercados e farmácias, né, um decreto aí do prefeito em função do número de casos que tem aumentado bastante, o número de mortes também. Mas hoje a gente vai trazer um assunto mais leve, uma reflexão mais ampla, né, um pouco além dos números dos casos de contaminados e de mortos, né? Vamos trazer uma reflexão sobre o ser humano, sobre família, sobre sociedade. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, sexta-feira, dia 5 de junho, e para conversar um pouquinho sobre isso, essa reflexão filosófica, nesta noite, eu converso com o Padre Maurício, com a nossa querida Jamile Pratissoli, psicóloga que mais uma vez participa conosco. Jamile, boa noite, tudo bem? Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. De fato, o trânsito hoje estava frenético, achei que fosse feriado. Falei, gente, será que o feriado é agora? Eu estou perdida. Assim, como eu não vejo há tempo, né? Mas, bem enfim, carregado. Boa noite, que a gente possa ter um programa muito útil, né? E de bastante reflexões. Vamos conversar. Padre Maurício, bem-vindo. Boa noite, é o bate-papo da família, né? Eu acho interessante esse bate-papo, esse diálogo que nós precisamos cada vez mais fortalecer esse diálogo, porque o diálogo é o condutor, né? O diálogo é um veículo que nos conduz à paz, à harmonia, e a gente precisa, e lembrando hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós lembramos da grande casa, né? Da criação, da beleza dessa grande criação e no centro o ser humano. Então, eu fico muito encantado com a possibilidade, como nós estamos tendo agora, de fazer bate-papo em família. Boa noite a todos. Boa noite, Padre Maurício. O senhor falou aí de meio ambiente. Aliás, hoje nós fizemos várias reportagens aí sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mostramos a Floresta Nacional de Goitacazes, né? Esse santuário ecológico que nós temos pertinho de casa, que muita gente às vezes nem tem a preocupação de ir lá conhecer, né, um ambiente de Mata Atlântica preservado. E também, Padre Maurício, só em tempos de pandemia, para a gente contextualizar, fizemos uma reportagem sobre uma empresa que se preocupou, né, um cidadão doou 30 containers, tonéis, para o descarte de máscara descartável, para a colocação de máscara descartável. Em Linhares tem ocorrido muito o seguinte, as pessoas estão tirando a máscara, essa máscara descartável, jogando no meio da rua, sem qualquer cuidado, né? Então, veja que ponto a gente chega, né? Diante de uma pandemia que a gente está vivendo. Eu quero aproveitar o embalo e contar uma coisa que eu vi chegando aqui. Tava assim, o sinal ficou vermelho ali, eu estava um pouquinho atrás, tinha 2 carros à minha frente e um bendito, eu gostaria que ele estivesse ouvindo assim... FM no trânsito, jogou 2 latinhas de cerveja pela janela em pleno dia do meio ambiente. A minha vontade foi assim, né, tava longe. Se toca, né? Mas caramba, assim, fala-se tanto dessas coisas, tem multa, né? E aquela coisa assim, ninguém tá me vendo, né? Ninguém vai pegar o jogando lixo pela janela. Mas eu fiquei um pouco estarrecida com a cena que eu vi, porque eu achei que a gente já tivesse superado isso. Difícil, né? Achei que a gente tivesse já passado dessa fase. Não, nós temos ainda, infelizmente, a gente tem uma carência muito grande, não de informação, formação. Essa é sempre, nós temos muita informação agora sobre a Covid, né? Todo dia, toda hora, todo mundo está sabendo, na verdade, mas falta ainda uma formação, uma conscientização, gente. Essa palavra ela é chave, né? Porque quando eu tenho consciência, eu torno multiplicador.
né? Imagine ali um pai consciente, uma mãe, porque nós podemos resolver o problema não só do meio ambiente, através de cada um de nós, porque não dá para controlar. Imagina, você vai pedir polícia, não sei o quê. Nós sabemos que os hospitais do Espírito Santo, do Brasil, estão já no seu limite. Eu estava vendo aqui, Cláudio, 80, 85, já. E aí depois, quando você adquire a doença, vai começar aquela loucura, vai começar a reclamação, não sei o quê. Vamos contribuir, porque a melhor coisa ainda é a prevenção em todo sentido. Prevenção é sabedoria. Não tem dúvidas. Falando em meio ambiente, né, ainda nessa questão, tem algumas imagens aí, pessoal, das nossas belezas naturais aqui, justamente lembrando o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Linhares que 66 que detém esse título, né, de terra do verde das águas, nossas lagoas, as lagoas nossas urbanas maltratadas, infelizmente. Coitada, sofrida. As belas lagoas da área rural aí, né? Coisa linda a nossa Ji-Paraná. Enfim, o que a gente tem de água, de verde, essa natureza que Deus nos deu aí para cuidar, mas que infelizmente o ser humano não tem conseguido. Beleza, essa contemplação, né, da natureza, da vida. Nós temos um privilégio imenso nessa nossa cidade, que deveria ser Linhágua, né? Ou seja, a cidade de fato das águas, cidade verde, e que nós temos esta bênção que Deus concedeu a nós. Verdade. E aí a consciência de cada um, né, de nós em preservar essa beleza, né, para que as futuras gerações, né, possam também usufruir de tudo isso, nossos filhos, netos, Fiquei aqui pensando, Cláudio, no cara da latinha, assim, não sei aonde Você ele... encasquetou com o homem da latinha, Encasquetei, né? porque assim, tô aqui pensando assim, será que ele acha que a latinha tem perninha e vai sair correndo da rua sozinha, é incrível, né? E aí eu fiquei ligando lá na Samarco, assim, falei, poxa, se o cara que tá aqui, morando aqui, joga latinha no meio da rua, sabendo hoje, tendo a informação, como o padre disse, hoje não falta informação, falta formação, tendo a informação de que esse objeto, ele vai ali demorar anos e anos e anos para se decompor e todo o mal que ele pode promover, e o que faz pensar que o cara lá da Samarco, que nem aqui mora, não vai deixar vir os dejetos para cá, né? Sem dúvida. E aí a gente quer cobrar dos caras lá se a gente não faz aqui. Padre Maurício, a gente percebe uma dose excessiva de egoísmo, né? Porque quando você joga uma latinha, principalmente na BR, que dificilmente vai ter alguém para limpar aquilo ali, né? A BR na verdade, né, esse egoísmo, esse individualismo, esta falta de sensibilidade, a gente percebe que isso revela a questão da educação. Porque eu me lembro aqui sobre família, acho que muitos de vocês se lembram dos ensinamentos que marcaram, que foram fundamentais, né? Por exemplo, eu jamais esqueço da frase, a minha mãe dizendo assim, olhe o outro, né? Devolva aquilo que não é seu. Então são coisas pequenas que foram, ao longo do período da história, ou foram esquecidas, ou as pessoas então começaram a ficar, entraram para um esquema de ignorância, né? Porque todo o mal que eu faço para a natureza, para o outro, não é para o outro, é para mim. Ou seja, a coisa volta de maneira muito intensa. Então, quando eu jogo latinha na rua, quando eu não cuido, jogo lixo, eu não consigo respeitar ali as normas, quem é realmente a vítima não é o outro, sou eu, porque essa latinha vai trazer problema, vai entupir bueiro, vai ter problema quando chover, uma série de situações. Eu queria aqui, padre, ampliar o significado do jogar a latinha pela janela do carro. Primeiro, ele jogou a latinha num lugar de ciclista, né? Na via. Assim, ciclovia. Podia aparecer alguém ali, né? E acertar essa latinha e machucar. Mas, assim, eu fico pensando que é um pequeno delito. Não é, assim, não dá para comparar com assassinato, não dá, né? Mas é um pequeno delito. E se a gente não se atentar para os pequenos movimentos, de muitos pequenos movimentos mal feitos... Isso revela, né? A gente vai gerar uma produção de grandes malfeitos, né? Junta tudo, acaba dando porque a gente tá não... aí o desastre do Rio Doce, para provar isso. Né? Então, quando nós falamos você falou sobre o egoísmo, né? Estava aqui lembrando, porque nós lembramos da criação, né? Deus nos criou por amor, para amar e ser feliz. Isso não é jogo de palavra, não. Isso é real, é verdadeiro. Então, Deus concedeu a nós inteligência, capacidade, todo mundo é inteligente, porque todos nós vivemos numa comunidade, como chamado casa comum,
Nós não podemos, hoje o sistema é globalizado, né? O que acontece na Europa, na Ásia, logo aqui nós sofremos consequência, não só em relação à natureza, do nosso relacionamento. Tá aí a Covid para mostrar então, isso. quando Deus nos criou com esse propósito, o homem e a mulher, né? Ser de fecundo, fecundar é amar. Depois vai dizer assim, crescei-vos. O crescimento aqui é o crescimento humano, espiritual, é essa capacidade que temos diante dos desafios. E aí nós lembramos então, por exemplo, bate-papo, a família, que nesse período agora, né, dessa pandemia, tem acontecido uma coisa interessante. Quer dizer, do ponto de vista desse sofrimento que estamos vendo, todo o Brasil, o mundo inteiro, mas nós vemos uma mudança também. Ela vai acontecer. Positiva, né? Positiva. Desejamos que sim. Exatamente, porque alegria e tristeza é um sentimento. É na alegria e na tristeza, tem até aquela expressão do Evangelho, né? É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, nós estamos tendo agora um momento muito interessante do ponto de vista de fazer uma revisão, do ponto de vista de fazer assim, e se perguntar, escuta, e aí, o que será? Como é que vai ser esse planeta azul? O que será o planeta azul que nós lembramos? Meu grande lar, né? Esse grande será lar. O meu grande lar. Agora, nós temos uma possibilidade, uma oportunidade de fazer uma bela reflexão para que a gente possa perceber a beleza da criação, a beleza do ser humano. Eu creio profundamente nesta realidade. Ô Jamile, eu acho que, assim, o que o Padre Maurício está dizendo aí é que, assim, a gente, passando por esse período, a gente não pode continuar como éramos, né? Imagina que tem que haver alguma mudança, né? Precisa, até a nível de evolução. Se a gente pegar hoje, estamos com 2 meses e meio, um pouquinho mais, né, de pandemia, eu acho que nós já temos uma dimensão da gravidade do assunto, independente de questões políticas. Eu até notei que desde o dia que eu vim aqui com o Dr. Tiago, o delegado, assim, a Covid não tem a ver com questão política, porque eu vejo muito jogo de... Infelizmente, politizando as coisas. E não tem a ver com isso. Então, mas independente, tem 2 meses e meio de pandemia. Então, tem 2 meses e meio que a gente está aprendendo a conviver de novo com a nossa família, né? Na minha casa lá, eu trabalho muito, Rogério trabalha muito, graças a Deus. Crianças vão para a escola, crianças vão para o inglês, crianças vão brincar, né? E durante essa pandemia, a gente está sendo obrigado, deveríamos todos estar sendo obrigados, não é bem o que acontece em grande parte das casas, mas digamos assim, estamos sendo obrigados a conviver. E é sim uma grande oportunidade da gente repensar no que eu posso ser útil nessa família. Eu acho que a gente vive, neste momento da pandemia, um grande marco, assim, Cláudio. É hora de eu decidir. Eu vou ficar com a minha mente adoecendo, né? Cooptando o sofrimento, a angústia, o desespero, o medo. Carga negativa, né? Ou eu vou pegar tudo isso e vou fazer assim, ó, o que eu tenho de melhor para oferecer neste momento. O que eu posso dar do meu melhor neste momento. Com quem? Com quem está mais perto. Quem está mais perto neste momento? Quem é meu próximo, meus filhos, né? o meu marido, né? E como eu posso estar perto do Padre Maurício mesmo estando longe? E isso é um celular, gente. Muitas pessoas já têm, né? Esse aqui não é muito novo, mas ele me atende muito bem. E através desse objeto, da tecnologia, dos computadores, a gente pode acessar todo mundo. Todo mundo. Desenvolvemos uma campanha em relação ao Covid contra o preconceito, a prefeitura, a gente observando, né, nós psicólogos observando o preconceito com quem sofreu a doença. Né? A gente esteve aqui falando disso, se eu não me engano. Gente, esse é um objeto que une hoje. Eu brigo lá em casa com as crianças porque usam o celular em demasia, mas para o bem ele serve. Então, assim, vamos nos aproximar de pessoas. Saber bem usar, né? Saber usar. Hoje eu estive no grupo de apoio do plantão, foi meu hoje. Eu quero deixar um abraço a todos a população que participou do plantão de apoio psicológico da prefeitura. Que bacana quando você vê uma pessoa tentando ajudar a outra, acolher, dar colo. E eu fico pensando que nesse momento, qual é a maior importância? Não é o dinheiro, não é a cor da pele. A gente tem aí o mundo ser humano, né, discutindo sobre o racismo, né? O que é mais importante hoje é a presença. Então, seja presente. Então, assim, hoje dá para entender que todo mundo é muito importante e faz uma diferença enorme. E eu posso fazer uma diferença enorme. E o Cláudio pode fazer uma diferença enorme. E você que está aí do outro lado pode fazer uma diferença enorme
com a sua presença. É tão simplório isso, né? Não é, Não é nada tão complexo, Não, né? é isso que eu estou dizendo, né? Que esse momento de crise, e falar em crise, a palavra vem lá do grego, a crisolar, cristalizar. Ou seja, e aí nós lembramos a dinâmica da fé, né? Ou seja, a fé é um instrumento que nós temos para a superação, né? Fé, esperança, né? Caridade, dizia São Paulo. O mais importante é a caridade, é o amor. E quando o próprio Cristo deixou bem claro, quando perguntaram a ele, né, o mandamento mais importante, né, fizeram esta pergunta, e ele então disse, o mais importante primeiro, ouve Israel, ouvir. Ou seja, ouvir, mais do que ouvir, é sentir, contemplar e aproveitar o momento que temos. Nós estamos vivendo um momento, esse é o momento. E aqui nós temos uma oportunidade de fazer uma bela revisão, como já disse anteriormente, especialmente dentro da família. Como é que estava antes? Eu sempre lembrei aqui na própria na TV, dizendo assim, antes eu dizia, será que a gente tem 40 minutos de vivência na família em 24 horas? Eu lancei esse desafio já na Quaresma passada, esse ano, no início, também voltei dizendo, escuta, bom, Jesus passou 40 dias, 40 noites em oração, tá, mas vamos falar 40 horas, 4 horas, é possível 40 minutos em família, para poder bate-papo na família, sentir como é que está o outro, essa coisa tão bela, tão única, porque a família é algo que a gente nem consegue explicar, que a família é santuário do amor. Aliás, Padre Maurício, nesse período de isolamento, eu já vi relatos de maridos falando, poxa, como a minha esposa é prendada, é bela, não tinha observado isso. Tem pessoas Teve que dar uma pandemia chegar para o camarada enxergar a esposa. Talvez fazer o treino dos elogios, né, e não só das críticas, mas pegando um gancho no que o padre estava falando sobre família, e uma coisa que a gente precisa falar, e aí é dentro da ciência da psicologia, né, que é a área que eu entendo um pouco melhor, o sentimento de pertença é aquilo que mantém o ser humano saudável emocionalmente. O ser humano, ao longo da história, ele foi percebendo que ele precisa, para sobreviver, viver em comunidade. E é na família que a gente começa a desenvolver o sentimento de pertença. E depois você vai levar isso para a sociedade. Chega lá na adolescência, não tem as gangues, os guetos, as tribos, né? Eles precisam desse sentimento de pertença um pouco mais... Ele precisa do feedback, assim, eu realmente pertenço a esse grupo, eu realmente estou... Fulano é nosso camarada. Isso aí. E você vai, até um adulto precisa de ter esse sentimento de pertença. Ninguém vive isolado, né? Ninguém vive sozinho, sem se sentir dentro do universo do outro. Então vamos lá para a criança, que é a base do adulto, né? A criança, ela vai virar um adulto, é a sociedade amanhã. Essa criança que está nessa família, ela precisa se sentir dentro do olhar do pai e da mãe, né? Quem quer que represente esse pai e a mãe. E aqui eu vou dentro da psicologia, pode ser 2 pais, 2 mães, os avós, enfim. Porque hoje nós temos famílias multiformadas, né? Nós não temos uma família só como era antigamente, pai, mãe, filho e filha. Hoje as famílias têm uma composição muito diversificada. Mas quem representa essa figura de pai e mãe precisa dizer, nem que seja no olhar para essa criança, que ela pertence a esse tempo e espaço. Sente amada, né? Exatamente. E aí, quando o padre diz, nós temos 40 minutos para minha família, eu consigo, durante 40 minutos, sentar com meu filho, sentar com meu adolescente? Estava difícil até algum dia. Não, estava difícil. Mas não é a oportunidade? Exatamente. Assim, se esse não for o momento, não sei qual mais será. Benjamin, mesmo que com a falta de exercício do sentar, do bate-papo em família, é claro, estão reaprendendo e está gerando também um desconforto, claro, sabemos disso, porque quando você não tem esse hábito, né, não é simplesmente informação. Eu já disse, nós não precisamos de informação, nós precisamos mais de formação, e a família é esse espaço. Então fique em casa, você ouviu muito isso, está ouvindo sempre. Ficar em casa como? Porque pode surgir a segunda pergunta. Bom, ficar em casa? Eu estou em casa. Mas ficar como em casa? Não, é para você entrar dentro de si também.
ter a oportunidade de que o Espírito Santo possa ser, você abra a tua mente e teu coração, seja visitado. Né? Antes de Maria ser visitada, Maria deu a oportunidade, ela foi visitada, ela abriu o seu horizonte, Maria, José e tantas pessoas. Então, ficar em casa, no sentido de ficar em casa, como? Porque eu posso estar em casa, entro, continuo como estava, entro para o computador não muda nada, não muda nada. Então, esse é um perigo. Porque aí o problema, né, Jamila, aí entra a questão realmente do conflito que já tinha, só vai ampliar. A situação vai piorar. Vamos continuar no segundo bloco falando sobre esse assunto e vou trazer também, Padre Maurício, um dado preocupante, que é um estudo feito lá na Inglaterra com jovens maiores de 18 anos. Esse estudo aí não foi concluído, mas já foi possível perceber, né, o aumento significativo dos casos de depressão, de ansiedade nesse período. A Jamile, como psicóloga, certamente atende a muitas pessoas. E no Brasil não é diferente, né? As pessoas estão muito ansiosas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Nós estamos de volta com o bate-papo das 6 de hoje. Agradeço a você que também nos acompanha pela Rádio Sim FM em transmissão simultânea desse nosso programa, que se tornou assim, um programa de muita audiência aqui em Linhares, justamente porque traz uns assuntos mais relevantes, aquilo que você quer saber, né, para a gente discutir. Nesse tempo de pandemia, né, eu falei antes de ir para o intervalo sobre o aumento dos casos de depressão, ansiedade, para quem não está contaminado, porque quem contrai o coronavírus, então a situação fica pior. Inclusive esse serviço da Prefeitura de Linhares é justamente para dar amparo a essas pessoas, porque a pessoa se vê num momento assim, de muita angústia, né, Jamile? Quem contrai a Covid, mesmo quem está na forma simples, durante um tempo, os primeiros dias, fica muito ansioso, com medo da evolução, né? De modo geral, assim, a maioria não desenvolve a forma grave da doença, mas nos primeiros dias a pessoa fica mais ansiosa, tem mais dificuldade de dormir, porque tem medo de ter a falta de ar à noite, e aí depois a coisa vai acalmando e vai se estabilizando, né? Mas, de modo geral, o próprio grupo tem nos dado esse dado que você trouxe da Alemanha? Da Inglaterra. Da Inglaterra. Que o número de depressão tem aumentado, né? As ideações suicidas também têm aumentado. Então, e aí eu estava aqui conversando com o padre no intervalo sobre a questão da casa, né? Voltando para casa, né? De fazer a visita. Ele fez uma passagem aqui de fazer uma visita à sua própria casa. Casa interior, né, Padre? E eu acho que quando a gente revisita, ou talvez tenha gente que vai visitar pela primeira vez a sua própria casa, você começa a se descobrir. Você começa a se perceber de uma forma autêntica e a sugestão aqui que não seja tão crítico consigo mesmo, né? Tão rude às vezes, né? Quando a gente vai fazer uma visita à nossa própria casa, a gente não pode ser muito julgador, né? A gente precisa se visitar com a maior pureza, com amor, né? Por amor, para mais ser feliz. Aí você vai fazer essa visita, a essência humana, de uma forma bela. Assim muito grata às suas imperfeições. E eu fico com a sensação, e às vezes eu falo eu acho, mas eu tenho certeza quando eu falo eu acho, que a gente diminuiria esses índices de depressão. A gente diminuiria os índices de ansiedade, diminuiria os índices de ideações suicidas. E quem me conhece sabe que eu conto a história do espermatozoide, né? Assim, o padre conta a história da criação, né? E eu conto a história do espermatozoide. É um espermatozoide no meio de milhões. Eu queria que todo mundo tentasse imaginar a cena, né? É muita luta para você nascer. É muita luta, é só um. Se outro entra nesse óvulo e fecunda, é outro ser. Então, quando eu fui concebida, o meu espermatozoide, ele lutou muito para eu nascer. Deixou uma turma para trás. E eu não posso descuidar da luta que ele fez lá atrás. Então, o meu convite, nesse momento de pandemia, 2 meses e meio, já passamos pelas aflições, já entendemos que o Covid está aí, a gente tem que esperar a vacina, e conviver, né? com essa tem que conviver um pouco aí, né? com essa angústia de estar dentro de casa, de se reinventar, né?
E o convite agora é esse, assim, segue a luta do seu espermatozoide, né? Ele lutou tanto para te dar, para que você crescesse, para que você se desenvolvesse. Então, eu não creio, eu de fato não creio que se você existe hoje, não tenha uma missão, não tenha um dom, não tenha a capacidade e a competência de se administrar. Eu creio que o ser humano, na verdade, ele é autocurável. Eu creio com certeza, porque esse potencial nós temos. Agora, Cláudio, olha só, essa questão da depressão já era uma realidade. No Brasil, sim. Nós já sabemos isso, né? E o que o ser humano busca, o que ele precisa, é de uma segurança, é de uma proteção. Se você vai falamos de criança, todos nós sabemos. O que uma criança precisa? Carinho sem mimo, autoridade sem autoritarismo. Isso é o básico, né? E quando você tem um básico, você tem segurança. Nós não estamos aqui, a questão econômica, né? A questão política, a questão econômica, política, sempre houve, as crises vão continuar. Agora nós temos essa oportunidade de entrar na nossa casa, de perceber a beleza que está dentro de nós. Ou seja, eu lembro quando Jesus dizia assim, feliz aqueles que têm um coração puro. Aqui puro é um coração da qual pacificado, é aquele nosso olhar, sem preconceito, porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Não tem nada mais belo do que o ser humano. Nós somos a criatura especial, que Deus criou com todo carinho, até uma expressão da história. Homens, quer dizer na palavra hebraico, né? Humus, terra. Então o homem vem da terra e a mulher que gera vida. Então, esta, como dizia assim, esta é osso dos meus ossos. Olha que expressão carinhosa. Eu acho que nós temos a oportunidade, a gente vê muita violência dentro de casa. A violência contra a mulher, gente... Que tem aumentado muito, aumentado, né? Muito. É uma violência, não é contra a mulher, é a violência contra a vida, porque a mulher é geradora. Então, quando uma mulher é agredida na sua alma, fisicamente, moralmente, todos nós somos agredidos. Como está acontecendo agora nos Estados Unidos, aquela situação da questão do racismo. Né? Uma pessoa fica com o joelho 8 minutos no pescoço de alguém e diz assim, eu não consigo respirar. E quando falta respiração, falta vida. Então a respiração aqui é algo quando Deus soprou, né? Quando a gente fala assim, o sopro da vida. A vida sempre é essa bênção de Deus. Então, ficar em casa, entrar é uma oportunidade, você ainda vai aprendendo, não tem problema. Porque você sabe que o sábio é aquele que não sabe, quer aprender. Está toda a diferença aí. Esse é feliz. Ele não sabe. Não tem problema. Nós não sabemos mesmo, não. Nós temos limitações. Eu não sei, mas eu quero saber. Eu vou buscar, aprender, vou procurar, né? E tal. Agora, o ignorante, aí é terrível. Eu até brinco um pouco, porque nós estamos agora com a máscara que a gente bota na boca, e tapando o nariz e a boca. Há muitos, a questão da ignorância, botando máscara aqui. Como é que pode, gente? Botar a máscara no olho, tapar o... Né? Isso aqui é a ignorância. Os nossos ouvidos agora, nós precisamos, como estamos aqui no nosso programa, dizer com convicção, consciência, que essa crise, tudo passa. E nós podemos crescer muito e sair bem melhores do que agora. E devemos fazer bom uso das crises, né? Essa é uma pandemia, uma crise mundial. Outras virão. Mas merecemos até pequenas crises na nossa rotina, no nosso trabalho, na nossa casa, enfim, no nosso convívio. E o sábio, né, que é o que quer aprender, sim, ele tem que fazer bom uso desses espaços de conflito. O conflito ele é necessário para te tirar da zona de conforto, né? Então, nessa pandemia, que movimento você precisa fazer para sair de uma zona de conforto que parece que tá bom, mas não tá, porque tá tomando remédio, porque não tá dormindo, porque, né? E a responsabilidade disso, deixa eu ver se eu consigo me fazer entendida. A responsabilidade pelo meu bem-estar tem que estar na minha mão. Eu não posso colocá-la na mão do padre, na mão do meu marido, na mão dos meus filhos. Impossível. Eu tenho que colocar, porque daí eu consigo fazer alguma coisa. Se eu coloco na mão do outro,
eu fico vítima. E vítima, normalmente, se você pensa, aquela foi a vítima, é aquela que não pode se defender, é aquela que é incapaz de se defender. E eu quero ser capaz de me defender. E aí vem a atitude, né, Padre Maurício, de todos nós. Se não tiver atitude, você não muda nada, né? Não tem jeito, né? Não existe passo. mágica, gente. Não existe mágica. Mágica é uma coisa legal e tal, né? Mas é ilusão, né? É ilusão. Nós precisamos São realmente termos esta convicção da realidade. A realidade é esta é uma realidade. E essa capacidade que Jamile está dizendo, eu tenho, eu posso, está na minha mão. Eu posso contribuir, por exemplo, questão da prevenção. Não é possível o que nós vemos ainda no centro de Linhares. Não é possível ainda que as pessoas, com todas as informações, ainda não entenderam, não perceberam que essa questão da prevenção, né? Eu acho que lavar as mãos, né? Eu vou contar só uma pequena história, né? Antigamente, lá do povo lá da Bíblia, aquele povo também da nossa mais antigo, se lembra muito bem, a gente jamais entrava numa casa só tirava o sapato. Deixava para lá de fora. Eu me lembro na minha pintada, a tal da gamela. Tinha uma gamela na porta para lavar os pés, para entrar dentro da casa. Sabe por quê? Porque para nós, casa não é pensão. Não é dormitório. Casa é igreja, é santuário. Casa é o canto, aonde eu me encanto, aonde eu cresço ali junto, na alegria e na tristeza, aprendendo com os meus pais e depois com as pessoas que estão ali. Então, é esse espaço tão interessante. Agora, deixamos o sapato, né? Nós começamos de novo, deixa para lá de fora, lavar as mãos. A máscara, tem país, cultura que já usa há mais tempo. Não é o problema só do coronavírus, não. Nós temos problema sério de infecções por aí, hospitalar por aí. Toda poluição, essa situação, né? Poluição e tal. Então, acho que esse nosso momento, para mim, eu estou olhando uma perspectiva de aprendizado, de sabedoria. Repito, sabe aquele que não sabe e quer aprender. Porém, o ignorante não sabe, não quer saber, tem raiva de quem sabe. Gente, aí não tem Jamile, paciência. você acredita que esse excesso de informação, por exemplo, a gente tem informação de todos os lados, né? Todo mundo virou especialista da noite pro dia, essa questão de Covid. Isso também ajuda a atrapalhar um pouco. Além das fake news, né? Que que virou moda agora. As malditas fake news. Ajuda a atrapalhar. Porque a nossa mente ela vai captando essas informações e ela vai transformando isso, né? Tem todo um processo lá de neurônios, de neurotransmissores, de informações de coisas orgânicas aqui acontecendo no cérebro, né? E isso tudo vai ser transformado em sensações dentro desse arcabouço cerebral. Sentimentos, né? Exatamente. As sensações elas vão sendo sentidas no corpo. Então, o que acontece? Muita preocupação, acaba que eu não durmo direito, fico mais áspera nas minhas falas, menos tolerante, ou vou ter palpitações. Então, assim, uma série de sensações, elas vão sendo transformadas em percepções físicas por questões de uma captação cerebral de informação, e o cérebro, para se defender dessa informação que é assustadora, ele vai se desenvolvendo de um jeito, se defendendo de um jeito lá. Do jeito que ele pode. E na maioria das vezes, nessa época em que a gente está vivendo, não tem sido favorável, porque a gente tem tido muitas crises de ansiedade, síndrome do pânico, né? Crianças, nós estamos com crianças cada vez mais jovens com síndrome do pânico. Isso, né? Crianças pequenas já. E aí eu quero só complementar uma coisa que eu acho importante, talvez assim, eu fico pensando no que eu vou falar, para depois não ser mal interpretada e ser julgada, Vamos lá, mas dá para corrigir o programa aqui, não tem problema. A gente tem medo de ser julgada, não tem jeito. Mas, assim, principalmente as nossas crianças, elas têm ampliado as crises de pânico porque os seus tutores, os seus gestores, os seus elos de segurança, como o padre bem trouxe aqui atrás... Pai, mãe responsável, né? Não estão estruturados. Então o problema já começa com o adulto, né? Então, assim, a criança, de modo geral, a gente que trabalha com criança sabe que ela é o sintoma. O nível de crianças com patologias orgânicas, ele é muito pequeno. A maioria são sintomas de uma dinâmica. O contexto que ela vive. De um contexto, exatamente. E olha só, criança bem nutrida de afeto, de pai e mãe, e aí eu vou falar de novo, pai e mãe é quem representa essa figura de pai e mãe, não precisa ser pai e mãe biológicos, etc. né?
esse alicerce, ele tem que dizer para a criança assim, ó, durante um certo tempo na sua idade, você é amado simplesmente pelo fato de que você nasceu. O que a gente faz? Nossa, como você é esperto. A criança entende, eu só sou amada se eu sei mexer no celular. Nossa, como ela faz? Ela só é amada porque, sabe? Então a gente vai criando muitas expectativas em cima dessa criança cada vez menor. Então se a criança é espertinha, se a criança é isso e faz aquilo que eu admiro, ela é amada, e é assim que ela entende. Uhum. Então, se ela não fizer, se ela não responder àquilo que ela acha que é a minha altura, ela se sente mal, se sente ruim, o outro é melhor que ela, nanana, e aí ela vai adoecendo. Fora isso, então a criança ela precisa entender assim, ó, filho, você nasceu. Criança, você nasceu. Você é amada. É sopro de vida dentro da espiritualidade, dentro da psicologia. É um ser feito por uma luta insana de um espermatozoide, né? Viajou ali. E esse ser nasceu, ele brotou. Então ele vai para a vida. E eu preciso amá-lo independente de qualquer coisa. À medida que eu vou amando essa criança, eu vou treinando essa criança em suas autonomias e em seus limites. Porque esse ser... Isso historicamente falando, muitos anos lá atrás, descobriu-se que o ser humano não vive sozinho. Então, ele precisa de um contexto social. Meu primeiro contexto social, minha primeira igreja doméstica é a minha casa, né? Então, ele vai se formando ali. Esse alicerce não tem que ser perfeito, porque nós não somos perfeitos. Ninguém é. Né? Temos que ser perfeitamente imperfeitos. E eu administrando a minha imperfeição, meu marido administrando a imperfeição dele, a gente pode educar esses filhos no amor, nas regras, nas autonomias. Eu vou dizendo, você é competente para escovar seu dente sozinho, você é competente para vestir sua roupa sozinha, você é competente para lavar uma vasilha, hoje lá em casa, né? Tá todo mundo lavando, passando, cozinhando. Você é competente para fazer um almoço, você é competente para isso. E ele vai tendo doses de motivação para superar seus desafios. E aí essa criança vai crescendo segura, na certeza de que ela não sabe tudo, na certeza de que ela não é melhor nem pior do que ninguém. É buscar essa harmonia, né, Padre Maurício? Essa questão do carinho sem mimo, autoridade sem autoridade. A criança basicamente é isso, né? Carinho sem mimo, né? E autoridade sem autoritarismo. Então, nós sabemos que criança cresce vendo. Todo mundo sabe disso. Copia, né? Ela vai vendo, ela vai olhando para nós. Se nós vamos descuidando da natureza, jogando latinha para lá e para cá. O filho está no banco de trás vendo isso. Vendo isso, quer dizer, então é o exemplo. É porque eu achei que isso não existisse mais. Não, o exemplo e a responsabilidade. Não são palavras, são gestos. O que é o amor? O amor não é teoria. O amor, nós estamos vendo agora muitas belas iniciativas no Brasil e criando essa cultura da solidariedade, da sensibilidade. Esse vírus trouxe para a humanidade toda, olha, essa questão de grandes potências, as potências, o poder econômico, tudo. Olha, preste atenção, há algo maior que estava sendo deixado. Agora nós temos que voltar para o centro, vida, ou seja, salvar vida. Então este é o momento que nós temos. É um momento difícil? Para todos. Aliás, a vida sempre será. A vida sempre será. Aliás, a tal da renúncia. Quem quiser me seguir, Jesus foi muito claro, porque havia também no grupo pessoas desanimadas, estressadas, querendo tal. Jesus, olha, não tem problema. Ser carregada. Se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Ou seja, eu não posso carregar a cruz da Jamile. Eu não posso e nem devo. Eu posso ser solidário. Aí você vai ver Mateus 25. Estava doente, foste me visitar, estava preso, estava nu, estava com fome. São a questão da caridade. Agora, carregar a tua cruz, não. Cada um tem a responsabilidade, assim como os profissionais, assim como desde o motorista, todos têm responsabilidade. E esta responsabilidade é transmitida, aí sim, responsabilidade com exemplo. As crianças, elas vão aprendendo a perceber esses valores. O nosso problema da crise mundial do Brasil são as perdas de valores. Esses valores realmente, se você, como se diz, tinha o fogo, tinha a água, o fogo, a água e o respeito. Os três eram muito amigos. O que aconteceu? No final, houve a despedida,
O fogo disse, olha, para me encontrar, eu estou em todo lugar. Onde tem fumaça, tem fogo. A água disse, bom, eu estou aí, no planeta todo. Se não vem em cima, eu estou embaixo. O respeito diz o seguinte, se você me perdeu, se vocês me perderem, tchau e benção. A essência do amor é o respeito. É preciso, acima de tudo, a gente aprender que independente de religião, independente de ideologias, independente de partidos, o Brasil precisa voltar uma agenda, aí eu estou falando como brasileiro, uma agenda comum, um projeto comum, que não estamos em eleição, nós estamos vivendo agora um momento, e é muito triste quando nós percebemos que no coração da instituição há divisões. A competição interna. Aí é muito ruim. Então, acho que o Brasil, nós estamos vivendo uma crise maior um pouco, não é mais colocar na conta do coronavírus, né? Mas é preciso que a gente abra a nossa mente, tenhamos um pouquinho mais de sabedoria e pensemos melhor no bem comum. Maravilha. Deixa eu só fazer um intervalo rapidinho, gente, para a gente trazer o nosso terceiro e último. Ver como o assunto é rico, né, Jafi? O assunto vai rendendo. É muito interessante. Eu agradeço a você que continua também pela rádio. Um breve intervalo, voltamos já já com o nosso terceiro e último bloco. Nós estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do Bate-Papo das 6, né? São poucos minutos para a gente encerrar, mas enfim, Jamile e Padre Maurício, há sempre uma luz no fim do túnel, né? A gente quer crer que eu acredito. Possamos escolher algo de bom. Eu creio muito. Se eu teria que dizer hoje, no que eu creio que seria a luz no fim do túnel, dentro de tudo que a gente conversou aqui, para mim, é uma avaliação minha, dentro de todos os estudos que eu faço na minha profissão, dentro das vivências que eu tenho na minha vida, né? O caminho seria a conexão. A gente precisa se conectar um com o outro. Interagir mais. Se conectar com o meio ambiente, se conectar com as ideias. Eu já não me recordo se a gente falava ao vivo ou no intervalo aqui, sobre a questão da briga, né? Como é que acontece quando alguém briga? Senta e resolve. Né? Eu lembro muito num programa que o Dr. Tiago veio, o delegado, que a gente falava dessa coisa de que ou é azul ou é amarelo, né? Ou é Bolsonaro ou é PT. Nem tem mais outros partidos, inclusive, né? Ou é Bolsonaro ou é PT. E se eu sou Bolsonaro, eu não posso pensar que talvez o cara de cá tem mais 10 interessantes. Se eu sou do lado de cá, eu não posso pensar que... E aí não tem diálogo. É ignorância, aí não tem aproximação. Aí é pobreza. Em relação a tudo, a conexão. Ô, Padre Maurício, essa pandemia também vai nos ajudar a enxergar a nossa fragilidade humana? Já está nos ajudando. Isso quer dizer, é o que eu percebo. Já está nos ajudando muito. Eu estou dizendo isso porque eu vi uma frase do presidente Trump esses dias no Twitter, ele colocou lá assim, que Deus nos ajude. Você vê o chefe da maior nação do mundo Deus sempre dizendo que... Deus sempre ajuda a quem cedo madruga, na expressão popular nesse sentido, mas já está nos ajudando. Eu, de fato, tenho esperança, sim, porque minha esperança é convicção que eu tenho, consciência que eu tenho, a fé, que não é uma fé apenas uma fé imaginária, uma fé viva, é uma fé que passa realmente pela disciplina, pela determinação, passa pela ciência. E pela ação, né? E pela ação. Então, quando a gente fala aí da fé, da luz, me lembra fogo. O fogo, para que serve o fogo? O fogo tem 4 propriedades. O fogo serve primeiro para queimar. Ou seja, essa faxina, queimar os pecados, nós podemos agora fazer esta faxina, queimar. O segundo elemento do fogo é purificar. Então, esse é o momento de purificação. Terceiro, né? O terceiro é justamente aquecer. Aquecimento, a Jamile dizia assim, o aquecimento, o outro não é o outro no sentido virtual, mas sentir, mesmo numa mensagem para alguém no telefone, né, mensagem, de vez em quando as pessoas estão me pedindo, eu mando uma mensagem, rezamos um Pai Nosso junto. É o transcender o físico, exatamente, né? Então esse aquecimento, esse calor que a gente pode aproveitar muito bem agora, estando em casa, não é ficando em casa não, entrar na sua casa. E o quarto elemento é a luz. Ora, gente.
Iluminar, né? Luz que vem, que ilumina Clarear. todos nós, clarear a nossa inteligência. Eu estou muito confiante que vamos sair bem mais fortalecidos, porque eu creio na inteligência e creio na capacidade do ser humano. Quando o ser humano entra numa crise, e não só no Brasil, se você for olhar a história dos países, né, Japão, Alemanha, que viveram guerras que de fato foram assim, né, tiveram que começar do zero. Né? Exatamente. Então Japão, parece né? que isso está sendo Nada. para nós uma oportunidade. Uma oportunidade, Aproveite é isso aí. e deixa o Espírito Santo, abra tua mente, teu coração e procura ouvir mais, sentir mais. Agora você pode chegar em casa, você tem mais tempo para dar tempo. Aqui o tempo, que não é o tempo do Cronos apenas, mas é o tempo do Kairos, o tempo de Deus. Para mim é o tempo da graça, esse momento. Que maravilha, gente. Olha, o programa está terminando, um bate-papo muito importante, muito bacana. Bom demais estar com vocês aqui. Agradeço. Padre Maurício, obrigado pela presença. Estamos viu? sempre aí. Domingo nós estaremos na missa, né? TV 7 horas a 7 transmissão horas aqui com o pra nosso TV. bispo, a festa da Santíssima Trindade. Jamile, mais uma vez, obrigado. Eu viu? que agradeço. Contribuir conosco. E sempre que precisar, a gente está aí. Eu esqueci de falar da conexão com a gente mesmo, né? Então, assim, conecte-se consigo mesmo também. Vai fazer bem. Parar Um grande pouquinho, abraço a né? todos. Se ouvir, né, Jamile? Se sentir, se ouvir, se agraciar, né? Se agraciar. Acho que é disso que a gente fala. Que bacana. Gente, olha, o nosso programa está terminando, agradeço a sua companhia. Lembrar que o comércio de Linhares não abre de sábado, né? Apenas supermercados e farmácias, em função desse crescimento do número de casos. Vai ficar em casa também, tem que ter calma, tranquilidade, nada de bebedeira, né? A gente, infelizmente, já anunciou aqui os casos de violência doméstica que aumentam muito no E o final de consumo semana. de álcool 10 também, minutos né? de leitura. Isso, o camarada enche a cara e vai agredir a esposa, os filhos, nada disso. Tem que ter calma nessa hora, tranquilidade, viu? Eu agradeço a sua audiência, tenho a reprise do programa nesse sábado pela manhã, 6 horas, e domingo à tarde, a partir das 15 horas. Obrigado a você pela sua companhia de sempre, TV Cine Linhares, seu canal local.